São Francisco de Assis foi um religioso italiano, fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas fez votos de pobreza. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX, 2 anos depois de sua morte. É conhecido como protetor dos animais. Infância e juventude. Giovanni di Pietro de Bernardone, nome V. Francisco de Assis, nasceu em Assis, na Itália, no dia 5 de julho de 1182. Era filho de Pica Burlamonte e Pedro Bernardone Maricone, rico e conceituado comerciante de tecidos de Assis. Seu pai estava na França quando o filho nasceu. Na volta, rebatizou-o com o nome de Francisco, isto é, francês. Francisco de Assis estudou na escola episcopal, onde aprendeu a ler, escrever e principalmente contar. Enriquecer era uma obsessão naquela época. Ajudava seu pai no comércio, mas viver atrás de um balcão não era o trabalho que o atraía. Em 1197, morre o imperador romano germânico, Henrique VI, senhor de grande parte da Itália. Mas seu filho tinha apenas 2 anos e vários nobres disputavam o trono. O ducado de Assis era controlado pelo duque de Spoleto, que cobrava pedágio de tudo que atravessasse a região. Inicia-se então uma revolta dos mercadores de Assis, que destroem a fortaleza do duque e conseguem conquistar o poder. Em 1198, Inocêncio III é eleito Papa e a Santa Sé quer tirar vantagens com o enfraquecimento do império. Um enviado do pontífice logo chega à cidade de Assis, com o encargo de substituir o governador imperial. Entre 1201 e 1202, os revoltosos organizam uma tropa para dar combate à nobreza feudal, que receberá do imperador um privilégio que irritava os mercadores. Francisco participou das lutas entre Assis e Perúcia e ficou preso por quase 1 ano. Em 1203, de volta à sua cidade, tenta recuperar o tempo perdido. Entrega-se a uma vida de festas e torneios. Mas logo se mostra insatisfeito e resolve mudar de vida e resolve ser cavaleiro. Para chegar a esse posto, teria que começar como escudeiro de um nobre. Francisco parte para sua missão. Durante o percurso, ao encontrar os mendigos, vai se desfazendo de seus pertences. Decide voltar para sua casa, sem a glória que a família esperava. Indagando, dizia: como pode haver tanta injustiça, tanto luxo, ao lado de tanta pobreza? A conversão. Conta-se que, em 1206, orando na capela de São Damião, em Assis, Francisco ouviu de Deus as seguintes palavras: vá, Francisco, e restaure a minha casa. Imaginando tratar-se de reconstruir a capela, volta para casa, vende boa parte do tecido do pai e entrega-se ao serviço de Deus e dos miseráveis. Em 1208, afinal, compreende o sentido da mensagem: restaurar a igreja como instituição, uma vez que ela havia se desviado dos ensinamentos de Cristo e vivia cercada de opulência. Faz votos de pobreza e começa a pregar a sua doutrina. Francisco de Assis, decidido a cumprir as escrituras sagradas, passa a viver voltado apenas para o espírito. Seus sermões eram cada vez mais frequentados. Sua fama vai se espalhando e, aos poucos, já tinha seguidores, dispostos a formar uma nova ordem religiosa. Em 1208, pede autorização ao Papa para fundar uma irmandade mendicante. Em 1219, estava fundada a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, que se instalou em cabanas no alto dos montes e no interior das cavernas.
renunciando qualquer forma de propriedade. Ordem dos Franciscanos. Em 1215, no intuito de resguardar a autoridade papal, o Concílio de Latrão reconhece a Ordem dos Irmãos Menores de Assis. O cardeal Ugolino é designado protetor da ordem. Francisco consente repartir seus discípulos em 2 grupos para seguir em peregrinação pelo mundo, para disseminar o sentimento da fé cristã e converter os infiéis. Durante a peregrinação, os franciscanos tiveram seus primeiros martírios. 5 discípulos foram mortos em Celta pelos muçulmanos, pois recusarem sua conversão ao islamismo. Francisco de Assis embarca para a Terra Santa, onde é aprisionado e levado ao sultão. Para mostrar a superioridade da fé cristã, Francisco anda sobre brasas e imediatamente é libertado. Em 1220, Assis volta para a Itália e encontra uma cisão no movimento. Alguns discípulos, pressionados por Ugolino, preconizam uma reforma com novas regras, menos severas quanto ao voto da pobreza. Em 1221, Assis apresenta um texto com a nova regra para a ordem: observar o Santo Evangelho, viver da obediência, da castidade e não possuir absolutamente nada, e só dividir a pobreza. O texto é recusado pelo cardeal Ugolino em 1223. O texto é retocado e finalmente aceito pelo Papa Honório III. Os franciscanos pedem muito dos traços que o distinguam. Morte. Em 1224, decepcionados e doente, Francisco de Assis é obrigado a moderar suas atividades. Nesse mesmo ano, renuncia à direção efetiva da Irmandade que criará e, em companhia dos discípulos, parte em direção à floresta para viver em contato com a natureza. Conta-se que, a floresta, em sua presença, os peixes saltavam da água e os pássaros pousavam em seus ombros. Certo dia, orando no alto do rochedo, desceu do céu um serafim de asas resplandecentes, trazendo nos braços uma cruz. Quando a imagem desaparece, Francisco percebe marcas de sangue nas mãos e pés, como se tivessem sido atravessados por pregos. Doente, Francisco implora que o levem para Assis, onde quer morrer. São Francisco de Assis faleceu assistido pelos discípulos em Assis, Itália, no dia 3 de outubro de 1226. 2 anos depois de sua morte, é canonizado pelo Papa Gregório IX, na Igreja de São Francisco de Assis. Assis, Itália, inaugurada em 1256, estão guardados os restos mortais do santo. Oremos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.